A vida a dois, depois que um filho chega, nunca mais vai ser a mesma. E isso é, ao mesmo tempo, maravilhoso e um pouco assustador, né? Nesse nosso papo, a gente vai explorar exatamente isso. Como reconstruir um nós no meio de todo o caos e da alegria que é ter um bebê, transformando esse desafio na maior força que uma relação pode ter. Terremoto de amor. Nossa, que imagem forte, né? Ela é perfeita, porque captura a intensidade, a beleza, mas também a bagunça. Porque sim, é um terremoto. As bases do relacionamento dão uma chacoalhada, a rotina que existia desmorona, e de repente, aquele mapa que o casal conhecia de cor já não serve para mais nada. O grande desafio é conseguir desenhar um novo, juntos. E para ajudar a navegar por essa paisagem toda nova, a gente traçou um caminho. Vamos passar por 5 áreas que são cruciais. Primeiro, encarar essa nova realidade de frente. Depois, a gente vê algumas ferramentas de comunicação e trabalho em equipe, passa por como reencontrar a intimidade e, no fim, como construir um nós que seja ainda mais forte do que antes. Então, vamos começar pelo começo, a realidade pós-bebê. O primeiro passo, de verdade, é entender que essa fase não é um caos sem pé em cabeça. Existe um padrão, sabe? Existem estágios. E só de saber disso já dá um alívio danado. O poder de um slide como esse é normalizar o processo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Nos primeiros 3 meses é pura sobrevivência. Ninguém está ganhando o prêmio de casal mais romântico do ano. Depois, aos pouquinhos, a poeira baixa, a reorganização começa e aí sim abre espaço para reconexão. A mensagem principal aqui é: isso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. E agora vamos quebrar o primeiro grande mito. Aquela ideia de que o amor gigante pelo bebê vai como mágica fortalecer o casal. Pensa assim, ó, é como ter duas plantas em casa. O amor pelo filho é uma e o amor pelo parceiro ou parceira é outra. Regar uma até ela transbordar não vai fazer a outra florir. As duas precisam de água, de luz, de cuidado específico. Aqui tem outro mito perigoso: a pressa de voltar ao normal. A verdade é que não tem como voltar. O caminho é para frente, na direção de um novo normal. E o segredo é que esse novo normal, ainda que seja diferente, pode ser muito mais rico, muito mais profundo. Só que ele precisa de tempo para ser construído tijolo por tijolo. E por último, a armadilha do sacrifício total. A verdade é que um dos melhores presentes que se pode dar para uma criança é uma equipe de pais que é forte, que está conectada. Cuidar do relacionamento não é egoísmo de jeito nenhum, é um investimento na saúde da família inteira. E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto: comunicação em modo de crise. Porque, vamos combinar, conversar às 3 da manhã, depois de ter dormido só 2 horas, não é a mesma coisa que conversar num domingo à tarde, tranquilo. A comunicação precisa se tornar mais intencional, mais precisa e, acima de tudo, mais gentil. E aqui vai uma ferramenta super prática para isso. Uma fórmula de 3 passos bem simples: fato, sentimento, pedido. Em vez de uma explosão de frustração, se tem uma estrutura clara. Isso tira a culpa da conversa e bota o foco onde ele tem que estar, na solução do problema, juntos. Esse slide aqui mostra bem o antes e depois. Na esquerda, a gente tem uma acusação. Você nunca ajuda. Isso é o começo de uma briga. Na direita, a gente tem uma necessidade. Preciso de mais ajuda. Isso é um convite para colaborar. A mudança de palavras parece pequena, mas é a diferença entre construir um muro e construir uma ponte. Mas vamos ser realistas, às vezes o cansaço simplesmente banha. Para esses momentos, ter uma linguagem de resgate na manga é como ter um extintor de incêndio. Uma frase simples como "a gente está exausto, isso não é sobre nós", pode desarmar a tensão na hora. Ela lembra os dois de que eles estão no mesmo time, lutando contra o inimigo em comum, o cansaço. E para as emergências, a dica é criar uma palavra de segurança. Pode ser abacaxi, código azul, não importa. O que importa é que, quando alguém falar essa palavra, ela significa: olha, eu tô prestes a explodir. Preciso de 10 minutos para respirar, sem perguntas. É tipo um botão de pausa que pode salvar a relação de palavras ditas no calor do momento, que depois todo mundo se arrepende. Ok, a comunicação está melhorando. Mas falar sobre os problemas é só a metade do caminho. A outra metade é agir. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto, o trabalho em equipe. E, mais especificamente, como dividir a tal da carga invisível, que pode esmagar um relacionamento. Vamos falar sobre a carga mental. Essa é uma expressão crucial. É aquele trabalho que ninguém vê. Lembrar das vacinas, planejar o que vai ter para o jantar, saber quando as fraldas estão para acabar, é ser o gerente de projetos da família.
Muitas vezes essa função invisível cai muito mais para um lado só. E o ressentimento que isso gera é real e é pesado. Só de dar um nome para isso já ajuda. Por isso, um exercício como esse que está no slide é tão poderoso. Botar tudo no papel, desde os cuidados com o bebê até as tarefas administrativas. O objetivo não é criar uma lista para jogar na cara de ninguém, mas sim ter um momento de uau, é muita coisa. É tornar o invisível visível. E a partir dessa clareza, a conversa sobre uma divisão mais justa fica muito mais fácil, muito mais objetiva. A solução é criar sistemas. Pode ser um quadro na geladeira, um aplicativo no celular. O objetivo é tirar a informação da cabeça de uma pessoa só e colocar num lugar onde os dois tenham acesso. A meta final é a responsabilidade compartilhada, não só a execução de tarefas que uma pessoa delega para outra. Agora, vamos entrar num tópico delicado, mas que é fundamental: a intimidade. Como um casal deixa de ser apenas colegas de trabalho na missão bebê para voltarem a ser parceiros de novo? E quando a gente fala em intimidade, é fácil pensar numa coisa só, né? Mas como esse slide mostra, a intimidade é uma ponte com vários pilares. Ela pode ser emocional, quando se compartilha um medo, intelectual, ao falar sobre um livro, ou física não sexual, como um simples abraço de 10 segundos. A boa notícia é que, mesmo que um pilar esteja meio bambo, dá para começar a reconstruir a ponte a partir dos outros. E quando o assunto é sexo, paciência é a palavra-chave. Essa linha do tempo ajuda a ajustar as expectativas. O corpo precisa de tempo para se curar e a mente também. A redescoberta tem que ser feita com muita conversa, muita gentileza e zero pressão. E a espontaneidade? Bom, ela provavelmente tirou férias. E tá tudo bem. Agendar um tempo para o casal pode parecer pouco romântico, mas na verdade é o contrário. É um ato de rebeldia. É dizer para o caos da rotina: não, esse tempo aqui é nosso. Essa relação é importante demais para ser deixada para o acaso. E finalmente, a gente chega na quinta e última parte: como fazer tudo isso durar? Como cimentar essa nova parceria? A resposta está em transformar essas boas intenções em rituais, em pequenas âncoras de conexão no dia a dia. E não estamos falando de grandes gestos, não. Olha só esses exemplos. Um beijo diário, mas com intenção. 20 minutos de conversa por semana, onde a palavra bebê é proibida. São coisas pequenas, mas é a consistência que as torna poderosas. Elas são os tijolinhos que, dia após dia, constroem um relacionamento à prova de qualquer tempestade. Eu adoro essa citação final. Ela muda a perspectiva. Os desafios não são um sinal de que o amor antigo está falhando. Eles são o processo de forjar um amor novo, mais forte, mais testado e muito mais resiliente. Um amor que conhece a exaustão, mas que escolhe a parceria mesmo assim. E então, a gente encerra com essa pergunta. Porque no final das contas, as escolhas que são feitas agora, no meio das noites mal dormidas e das fraldas sujas, estão escrevendo a história de amor que um dia lá na frente um filho vai ouvir. Que seja uma história de parceria, de resiliência e de um amor que não apenas sobreviveu, mas que floresceu nessa transformação